Bom, então, como eu disse, hoje nós vamos começar a ver o último assunto em pesquisa operacional, que são os problemas de rede. Geralmente, a gente estuda esses problemas, como eu disse, associado à logística, ou à parte de suprimentos, ou à parte de transportes, ou de caminho mínimo. E eles geralmente são representados, ou podem ser representados, como nesse esquema aqui abaixo, né? Compondo uma rede mesmo. E essa composição tem esse símbolo aqui, circular, que são chamados nós, e essas setinhas aqui, que representam fluxos, né, ou as relações entre os nós, que são chamados arcos. Geralmente, nesses nós, a gente tem as informações de oferta ou de demanda, e entre elas, entre os nós, geralmente a gente tem os valores, os custos ou as distâncias envolvidas, dependendo do contexto de cada problema de rede. Tá? Então, o que a gente vai ver? A gente vai começar a ver hoje problemas de transporte. Nós não vamos ter tempo para ver todos esses tipos aqui de problemas de rede, mas eles são muito parecidos uns com os outros, né? Só muda, como eu disse, o contexto ou alguma forma de modelar o problema, mas o conceito permanece da mesma maneira. E só para pegar um caso de um modelo que é transformado em rede, onde você tem um fluxo aqui entre o que são os centros de distribuição e os centros de consumo, ou os nós 1, 2 e 3, e os nós 4, 5 e 6, a gente consegue perceber o fluxo aqui da setinha ou dos arcos, né, saindo de 1, podendo ir para 4, para 5 ou para 6, e assim também com os nós 2 e 3, né, saídas deles e indo para os nós 4, 5 e 6. Observem aqui que tem uma representação com sinal negativo, que significa o quanto cada um desses nós, que seriam as fábricas, são capazes de atender como demanda, ou seja, ofertam esta quantidade aqui, cada um dos nós, e aqui é a quantidade demandada por cada um desses nós ou desses centros de consumo. E entre eles, como eu disse, nos arcos, você pode ter os custos de sair de um determinado local e ir para outro, ou as distâncias, por exemplo. Tá? E considerando este modelo, esse esquema, você pode então fazer uma modelagem de um problema de rede. E o que a gente vai ver é esse problema aqui, problema de transporte. E como o nome já diz, né, a gente vai querer determinar as diversas maneiras de distribuição de um produto, resultando numa minimização do custo desse transporte, entre o que se chama de fábrica e os centros de distribuição, centros de consumo, na verdade, não são centros de distribuição, centros de consumo. E por se tratar então desse problema de programação linear, a gente vai considerar que o custo unitário de cada fábrica para o destino é constante, independente da quantidade transportada. Tá? Porque o que a gente quer é estabelecer uma relação de custo mínimo de transporte entre a fábrica e o destino. Obviamente, isso aqui é um modelo esquemático, ou de maneira geral, um problema de minimização de todas as constantes, ou os coeficientes, ou os custos, no caso aqui, vezes a variável que representa um determinado item, uma determinada quantidade que vai ser transportado de um lugar para o outro. Tá bom? E isso monta as nossas variáveis de decisão, aquela quantidade específica em um determinado problema. Considerando, então, que eu posso ter fábricas que têm uma produção maior do que o que eu solicito dessas fábricas, ou seja, do que o que eu consumo, pode ser que eu tenha que fazer, em algumas situações como essa, o uso de o que a gente chama em pesquisa operacional de variáveis fantasmas. Então a gente cria variáveis que atendam aquela diferença entre a oferta e a demanda. Ou seja, se eu oferto mais, ou se eu fabrico mais do que o mercado consome, eu vou criar
um mercado consumidor fantasma, e agora nós estamos falando de governos e nem de política, nós estamos simplesmente simulando, porque qual que é o objetivo com a criação de uma variável fantasma? É que o mesmo fluxo de saída seja o de chegada, ou ainda a mesma quantidade ofertada pelas fábricas seja a quantidade demandada. Então, por isso que a gente modela dessa maneira. Não significa que a gente vai destinar a distribuir para os mercados que já existem ou para os centros consumidores aquela demanda, aquela oferta que está reprimida. E da mesma maneira, se a capacidade demandada for menor, se a capacidade ofertada for menor do que a demanda, significa que eu vou criar uma fábrica para atender a essa minha demanda, uma fábrica fantasma também. Isso para simplesmente estabelecer, sob um ponto de vista, um mesmo fluxo, tanto de chegada quanto de destino. Observem aqui, por exemplo, eu tenho demanda, eu tenho oferta de 250 no nó 1, 250 no nó 2 e 100 no nó 3, totalizando aqui 600. E no nó 4, 5 e 6, com as demandas de 200, 100 e 300, totalizando também 600. Ou seja, tudo que eu produzo, eu consumo. Isso aqui é num modelo, numa teoria. Simplesmente para a gente entender aqui, num sentido de minimização. Então, quando não acontece esse modelo de forma ideal, a gente cria o que a gente chama de variável dummy ou variável fantasma para se utilizar num problema de transporte. Então, por isso que vocês vão visualizar aqui, nesse caso, essa situação. Então, vamos pegar um exemplo aqui específico, né, de um problema de transporte de fábricas que vão levar o determinado produto a outras regiões. Então, o caso LCL Bicicletas, ele trata do seguinte. Essa fábrica LCL tem 3 locais que fabricam as suas bicicletas. E elas estão localizadas no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Belo Horizonte. A produção da empresa deve ser entregue em Recife, Salvador e Manaus. Ou seja, o mercado delas, apesar de elas terem as fábricas localizadas no Rio, em São Paulo e em BH, o mercado para este caso aqui, ou seja, para essa compra, para essa contratação, são as cidades de Recife, Salvador e Manaus. Então ela tem que entregar nesses locais. E ela tem o custo de transporte unitário e a capacidade de produção de cada fábrica e o quanto que cada centro consumidor, ou seja, cada uma dessas cidades, demanda, né, de itens a serem entregues. E está nessa tabelinha aqui logo abaixo. Então vejam aqui como é que está organizada essa tabela de dupla entrada. Então vejam observem que eu tenho aqui as fábricas, né, 1, 2 e 3, chamadas respectivamente dessa maneira, ou numeradas dessa maneira, para Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. E Recife, Salvador e Manaus, como sendo 1, 2 e 3 também nessa ordem, com os custos de transporte unitário em cada um dessas célulazinhas aqui, ou seja, eu quero dizer com esse 25. Cada bicicleta que sai do Rio e é entregue em Recife custa 25. Cada bicicleta que sai do Rio e vai para Salvador custa 20. Cada bicicleta que sai do Rio e vai para Manaus custa 30. Assim por diante com São Paulo e com Belo Horizonte para os demais locais que elas vão entregar. Além disso, a fábrica do Rio, se eu observar nessa linha aqui, tem a capacidade de produzir 2.000 bicicletas. A de São Paulo, 3.000. E a de BH, 1.500 para atender essa demanda. E quais são as demandas? Recife pede 2.000 bicicletas, Salvador 2.000 e Manaus 1.000 bicicletas. Se eu observar aqui, o que é maior? A minha demanda ou a minha oferta?
Oferta, muito bem, galera. Então veja que eu tenho mais bicicletas sendo fabricadas do que sendo demandadas. Então, o que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que criar alguém que compre essas bicicletas que estão sobrando, né? Ou seja, eu vou ter que criar uma demanda fantasma. E é por isso que a gente vai fazer aqui o primeiro caso, uma modelagem, ou seja, vamos escrever as funções matemáticas aqui, utilizando um centro de consumidor dummy, ou seja, vamos criar alguém que vai consumir a diferença entre o que eu produzo e aquilo que foi demandado de fato. Aqui a demanda minha, ó, 2.000 mais 2.000 mais 1.000, 5.000 de demanda, enquanto que eu produzi o que eu oferto no mercado, 2 mais 3, 5, mais 1.500, 6.500. Então, eu produzindo 6.500, demandando 5.000, ou seja, tem ocioso ali 1.500. Então eu vou ter que criar um centro consumidor que consuma essas 1.500 bikes. Tudo bem, pessoal, até aqui? Então, como a gente já fez naturalmente até agora em pesquisa operacional, o que que a gente faz? Para cada item que eu tenho, relacionando aqui uma possibilidade que representa as minhas quantidades, eu vou ter uma variável representando ela. Então, se eu tenho o custo do Rio a Recife, eu posso levar bicicleta do Rio a Recife. Se eu tenho o custo do Rio a Salvador, posso levar a bicicleta do Rio a Salvador e assim por diante com os demais locais. Então, veja que eu tenho, numa correspondência aqui, uma possibilidade de 9 variáveis, partindo das fábricas de Rio, São Paulo e Belo Horizonte para Recife, Salvador e Manaus. Mas aí, como eu quero atender toda a minha oferta, a gente faz o quê? A gente cria aqui uma variável fantasma. Então eu vou criar uma outra coluninha nesta tabela, que vai ser o meu centro de consumo dummy. Então aqui, dummy significa fantasma, vai ser o meu outro centro de consumo. E como é um centro de consumo fantasma, eu não tenho custo para levar a minha bicicleta do Rio para cada um de São Paulo ou de BH para Dami. Então aqui seria o destino 4, os custos são 0 e a minha demanda é 1.500, porque aí quando eu somar isso tudo aqui, mais os 1.500 dá os 6.500. Tudo bem, pessoal? Maravilha. Então veja que para fazer uma referência a essas indicações, eu vou trabalhar com dois índices, dois números correspondendo a o primeiro sendo a origem e o segundo ao destino. Então veja que eu tenho os números 1, 2 e 3 para a origem e 1, 2, 3 e 4 para destino. Então quando eu falar de 1, 1, x11 significa uma quantidade de bicicleta X que saiu da origem 1 e foi para o destino 1. Em termos práticos, saiu do Rio e foi para onde? Para Recife. Beleza? Rio, Recife. Está aqui. É a variável que representa a quantidade de bicicletas. Então, por exemplo, se o x11 for 3, eu transportei 3 bicicletas do Rio para Recife, eu gastei quanto? Isso aí. 3 vezes 25. Muito bem.
E assim eu vou fazendo com as demais. Então vejam o quanto de variáveis eu tenho. X12, número de bicicletas remetidas do Rio para Salvador. X13, número de bicicletas do Rio para Manaus. X14, número de bicicletas remetidas do Rio para Dami. X21, de São Paulo para Recife. 22 de São Paulo para Salvador. 23 de São Paulo para Manaus. 24 de São Paulo para Dami. E 31 de BH para Recife, 32 de BH para Salvador, 33 de Belo Horizonte para Manaus e 34 de BH para Dami. Então veja que eu fiz a correspondência de todas as minhas fábricas para os meus destinos. Para o Rio, são as 4 primeiras variáveis. De São Paulo, são as 4 seguintes variáveis a do Rio. E de BH, as últimas 4. Fazendo correspondência sempre com os destinos 1, 2, 3 e 4. Beleza, pessoal? Ok, então veja que esse tipo de organização me auxilia quando eu vejo uma tabela como essa ou se eu tivesse uma montagem de um problema em rede como esse daqui. Ah, mas e se eu quisesse, em vez de fazer as variáveis como elas estão apresentadas aqui, colocar uma letra para cada variável? Não tem problema algum, você poderia chamar de x1 aqui, a mesma coisa. Aí essa você chamaria de x2, x3, x4, x5 e assim por diante. Então eu posso fazer assim também, não tem problema algum. É só uma outra maneira de escrever e fazer uma correspondência que aí, para quem lembra um pouquinho de matriz, eu estou montando uma matriz aqui, fazendo uma correspondência entre as linhas e as colunas. Tudo bem? Combinado. Então, tendo o meu problema de programação linear sendo já definido quem são as minhas variáveis e o que significa cada uma das minhas variáveis, eu vou para a modelagem matemática. Eu quero minimizar um custo de transporte entre minhas fábricas e os meus destinos. Ou seja, então a minha função objetiva é essa daqui, ó, minimizar z. 25 vezes x11, mais 20 vezes x12, mais 30 vezes x13, mais 30 vezes x21, mais 25 vezes x22, mais 25 vezes x23, até o 23x33. Tudo bem, pessoal, até aqui? Tudo bem de onde vieram esses números aqui da frente? Exatamente, isso aí, ó. Não está faltando nada aqui, não? O custo dos dummies, né? Mas veja, o custo do dummy é uma coisa fictícia que foi criada, que é zero, não é verdade? Então por que ele não está aparecendo aqui? Porque se eu colocar aqui, por exemplo, o 13, que é 14, que é a minha variável número de bicicletas do Rio para dummy, se o custo de transportar cada uma delas é zero, porque eu não tenho esse local, é simplesmente um artifício matemático utilizado aqui, se eu montar minha função objetiva, eu posso colocar ele ali. Mas olha o que acontece. Né? Aqui vai ficar mais zero. Deixa eu só colocar mais um espaço aqui. Zero vezes x14. Bom, mas 0 vezes x14 é zero. Esse cara não vai ficar aparecendo aí. Assim também com o x24, que não está aparecendo aqui.
E assim também com o x34. Eles não estão aqui para baixo, é só por uma questão de colocar como subscrito, tá? Então veja que eu não precisava ter colocado eles aqui. Porque 0 vezes essa variável vai dar 0. Tudo bem? Mas, por uma questão de rigorosidade matemática, se eu quisesse exibi-los, colocaria assim. E para facilitar na hora de montar, dependendo do programa que você utilizar, é essencial que você lembre que essas variáveis aqui que existem, que a gente criou, portanto elas existem, tem que levar o coeficiente igual a 0. Tudo bem? Então vejam que essa observação aqui, que foi colocada, de não incluir aqui na função objetiva, é porque o coeficiente é 0. Então eu poderia desaparecer ou não exibir esses elementos aqui na minha função objetiva, até porque eles não levam em conta ou não acrescentam em nada o meu custo. É simplesmente para ter o mesmo fluxo de entrada e de saída de bicicletas. Vamos às restrições. Então veja, quando eu monto com uma variável dummy, com uma variável fantasma, acabei de dizer que o mesmo fluxo de demanda é o de oferta, ou seja, tudo que eu produzo eu vou entregar em algum lugar. Ou eu vou entregar em Recife, ou eu vou entregar em Salvador, ou eu vou entregar em Manaus. Então, das minhas fábricas, das minhas ofertas vão ser todas entregues, ou seja, ou eu entrego do Rio para Recife, ou do Rio para Salvador, ou do Rio para Manaus, ou do Rio para Dami. Ou seja, eu entrego exatamente as 2.000 bicicletas. Por isso que a minha restrição aqui é uma condição de igualdade. Quando eu trabalhar sempre com variáveis dummy, todas as minhas restrições vão ser de igualdade. Mesmo fluxo. Entrego ou atendo toda a minha demanda. Entrego, oferto tudo aquilo que é solicitado. Então, as de oferta, também de São Paulo, veja, todo a primeira letra, o primeiro número aqui é associado ao 2. Então, significa a fábrica 2, que é de São Paulo, lá em cima, numerado, indo para destino 1, destino 2, ou destino 3, ou destino 4. Então, ou vai para Recife, saindo de São Paulo, ou vai para um segundo, Salvador, indo de São Paulo, ou vai para Manaus, indo de São Paulo, ou vai para Dami. Tenho 3.000 bicicletas em São Paulo, vou entregar as 3.000. E assim também com BH. Então vejam aqui que eu estou atendendo a capacidade de oferta de todas das minhas 3 fábricas. Por isso que elas estão todas iguais. Ah, por que não entrou aqui as outras variáveis, como sendo 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 aqui em cima? Porque não é dessa fábrica, aqui é só do Rio de Janeiro. Então veja que aqui eu só associei as variáveis que partem do Rio de Janeiro. Se eu estou falando da oferta, é só com relação à fábrica, ou seja, saindo do Rio para qualquer lugar. Então, somente essas 4 primeiras variáveis. Quando eu falar de São Paulo, estou falando de 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4. E quando eu falar de BH, 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4. Por isso que eu tenho essas 3 restrições de oferta, ou seja, partindo do Rio, de São Paulo e de BH. E quando eu estiver montando as restrições de demanda, eu vou chegar ou em Recife, ou em Salvador, ou em Manaus, ou em Dami. Bom, mas de Recife pode vir de onde? Pode vir do Rio de Janeiro, por isso que a primeira é 1, pode vir de São Paulo e pode vir de BH. Então vejam que o segundo número é sempre 1, que é o destino 1, que a gente chamou que a gente colocou o número de destino para Recife sendo 1, lá em cima. E o destino 2, que é Salvador, a mesma coisinha, só que agora
Vejam que está fixo a segunda variável. E o que está mudando? De onde está vindo? De qual é a origem? Ou do Rio, ou de São Paulo, ou de BH. Então, Salvador requer 2.000 bicicletas, Recife 2.000 bicicletas, Manaus 1.000 bicicletas e Dami vai ficar com as 1.500 de alguma das fábricas ou de uma composição delas, que pode ser do Rio, de São Paulo ou de BH, ou um pouquinho de cada. Não precisa ser especificamente de nenhuma delas. Mas quem vai me dizer isso é a programação linear, é o simplex que eu monto por trás disso. Alguma dúvida com relação às ofertas e às demandas que construíram as minhas restrições, pessoal? Beleza, então vejam que o grau de complexidade aqui está associado à maneira como você monta as variáveis aqui. Não tem muita coisa distinta do que a gente fez anteriormente. Tá? E é num contexto mais específico aqui, e com uma técnica, nesse caso, de inserir uma variável dummy, ou ainda uma variável fantasma. Como é que a gente monta, então, esse trem agora? Vamos montar as minhas funções no meu problema de programação linear dentro do PHP Simplex. Então, veja aqui que eu tenho o PHP Simplex. E aí eu pergunto, quantas variáveis o problema possui? Veja que eu tenho que levar em conta todas as variáveis. Então, aqui, considerando todas elas, eu tenho quantas? Todas. 12 variáveis, exatamente. Porque mesmo eu criando ou não, elas fazem parte do problema. Então, se eu criei, tenho que levar elas em conta. Quantas restrições? 7 restrições. Isso aí. 3 de oferta e 4 de demanda. Tá? Centros de consumo. Quem distribui é o fábrica. Então, aqui eu tenho 12 variáveis de decisão, 7 restrições. Vamos embora. Vamos continuar. Agora que tem que tomar um cuidado quando se monta aqui. Então veja que aqui ele vai montar de x1 a x12. Ah, e agora eu vou me perder aqui nessa referência. Não. Se você fizer a associação, olha, lembra que eu tenho do x1 até o x12, pensando sempre assim, andando de 4 em 4. Então você já faz uma correspondência dessa maneira com as demais, se você quiser. Então aqui, ó, já montei nessa ordem para a gente visualizar. Não sei se todo mundo está enxergando aí. Eu sei que quem está no celular vai sofrer agora, mas se ficar difícil de visualizar, me avisa. Então, quais são os coeficientes daqui? Ó? Vou colocar na ordem, porque eles já estão ordenados aqui. Esse seria o x1, esse é o x2, esse é o x3, esse é o x4, o x5, x6, x7, x8 até o x12. Então, aqui seria 25, 20, 30, 0, 30, 25, 25, 0, 20, 15, 23 e 0. Acompanharam, pessoal? E agora vamos montar as nossas restrições. Vamos começar com essa daqui, ó. Quem é x1, x2, x11, x12, x13 e x14? São as primeiras variáveis, ou seja, são do Rio. São exatamente essas daqui, ó. Então eu vou colocar x1, x2, x3 e x4 só diferente de 0, que é o coeficiente que está aqui na frente. Não tem nenhum outro aparecendo aqui, então significa que eles são 0. Então aqui eu tenho 1, 1, 1 e 1, e todos os outros que representam 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 3 e 3, 4 são 0. E aqui eu vou lá e mudo para igualdade.
igual a 2.000. Certo, pessoal? Acompanharam? Só vou voltar aqui em cima, ó, e mudar o meu problema para minimização. Continuando aqui com a segunda restrição, vejam que agora eu tenho a fábrica de São Paulo, que é a variável x5, x6, x7 e x8, ou seja, só as 4, depois das 4 primeiras, é que aparecem na segunda restrição. Não aparecem nem as 4 primeiras e nem as 4 últimas. Então aqui, no x1 vai ser 0, x2 0, x3 0, x4 0. x5 1, x6 1, 1 e 1 até o x8. x9, x10, x11 e x12 também vale 0. E igual a 3.000 unidades. E por fim, aqui, a de BH, só as 4 últimas variáveis aparecem na última restrição para a oferta, igual a 1.500. Então aqui as 8 primeiras têm coeficiente igual a 0. E aí as 4 últimas igual a 1. E isso igual a 1.500. Ok, pessoal? Acompanharam aqui as 3 restrições? Alguma dúvida com relação às restrições de oferta? Na montagem aqui da tradução do que a gente escreveu aqui no Word para como a gente montou aqui dentro do software? Não, não. Pois não. Na verdade, onde você coloca os uns e os zeros depende de quem você chamou. Então, veja, se eu coloquei aqui x6, porque a leitura nessa tela aqui, ó, é de x1 até x12. Então, você tem que ler assim. x7, x8, x9, 10, 11 e 12. Então, quando eu montei esta minha restrição, ó, x1, x12, x13, x14, quem são eles? x1 mais x2 mais x3 mais x4. Não aparece na primeira linha nem o x5, nem o x6, nem o x7, nem o x8, nem o x9, nem o x12. Então, todos eles são zero. Na segunda, x21, x22, x23 e x24. Tá aqui, ó. 21, 22, 23 e 24. Então, quem que vai ser diferente de zero? Só essas 4 aqui, ó. Porque são elas só que aparecem aqui. São elas que têm coeficiente 1 aqui na frente, né? No... Uhum. Mas tem que seguir uma ordem na montagem, porque senão aí ele vai entender uma outra coisa, ou você vai destinar um valor para uma outra informação. Cada variável está associada a um grau de informação aqui. O número de bicicletas de um lugar para o outro. Então você não pode confundir. Você tem 12 possíveis transições aqui. Então você vai ter que levar em conta que cada situação leva a um determinado lugar. Se eu tivesse colocado aqui, ó, 1 nessa linha aqui, significaria que eu estou levando bicicleta do Rio para Salvador, só que numa restrição que só tem entregas de Belo Horizonte. Eu estou considerando que a quantidade de bicicletas de BH, que são 1.500, também está associado à fábrica do Rio de Janeiro, porque as 4 primeiras caixinhas referem-se à fábrica do Rio de Janeiro, ou as 4 primeiras variáveis. Influencia porque você destinou exatamente, você nominou cada uma das variáveis. Então, cada uma vai te dar uma informação de acordo com o que você nominou.
Ou vai te dar um número de acordo com o que você nominou. De nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Ok, então. Considerando agora as restrições de demanda. Então veja que eu tenho 1, 2, 1 e 3, 1. Só lembrando, quem que é 2, 1? 2, 1 é agora de São Paulo para Recife. Então veja que eu estou olhando ali de todos os lugares indo para Recife, ou seja, do Rio, de São Paulo e de Belo Horizonte. Então eu só olho a X1, X5 e X9 que aparecem aqui nessa primeira demanda, que é todos os lugares que entregam a Recife. Tá claro para todo mundo? Então vejam que aqui eu vou ter esse coeficiente sendo 1. E aí quantos eu tenho igual a 0 até chegar no próximo igual a 1? Então veja que eu tenho x2, x3 e o x4 igual a 0. Então eu tenho 3 zeros e depois o x5 que é de São Paulo para Recife, coeficiente sendo 1. Novamente, 3 zeros, e depois x9, novamente depois 3 zeros. Então o padrão aqui para montar rapidamente é esse, ó. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Que significa que eu compus aqui somente lugares de fábricas que me entregam a Recife. E aí eu coloco a minha demanda de Recife. Igual a quantas bicicletas Recife pediu? 2.000. Olhando agora Salvador. Então veja que é 1, 2, 2, 2 e 3, 2. Ou seja, saindo de São Paulo, saindo do Rio, de São Paulo ou de BH e todas indo para Salvador. Então quem que é 1, 2? Está aqui, ó, é o X2. Quem que é 2, 2? É o X6. E 3, 2 é o X10. Observem que o primeiro é 0, depois esse é 1, o coeficiente, depois esse, são 0 também, até chegar no x6. Então o padrão é, tudo bem, que depois desse primeiro 0, eu tenho 1 e depois 3 zeros, 1 para o x6, depois 3 zeros e 1 no x10, que vem de BH para Salvador, ou seja, e depois 2 zeros. Então aqui vai ser 0, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2. Veja que fica cíclico. Esse primeiro zero aqui, com esses 2 zeros, dão os 3 saltos que existem desses 3 em sequência aqui. Tá bom? E aqui igual a demanda de Salvador, que são 2.000 bicicletas também. Para Manaus, agora eu tenho 0, 0. Observe que eu não vou nem olhar lá em cima, eu já sei o comportamento. Ó, comecei com 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0. Depois 0, 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0. Então agora vou ter 2 zeros, 1, 3 zeros, e continua o padrão. Ah, por que que deslocou? Deslocou um desse do final do anterior para cá para cima, e aí depois continua com 3 zeros para cada um de espaçamento. 0, 0, 0, 1, 0, igual a 1.000, que é a demanda de Manaus. E a última demanda da dummy, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ou seja, estou entregando ou de São Paulo para dummy, ou de Rio de Janeiro para dummy, ou de São Paulo para dummy, ou de BH para dummy, para os meus lugares, o meu centro de consumo fantasma, igual a 1.500.
Tudo bem com relação a essas duas, que eu não precisei nem voltar aqui, que eu não voltei aqui em cima, na verdade, mas é porque eu estou falando para vocês. Se não ficou claro, eu mostro para vocês aqui, porque é que eu só coloquei um nesses locais. Então vamos voltar aqui, ó. Vamos lá. Então eu vejo aqui na terceira, estou olhando a restrição agora de Manaus. Manaus é um 3, 2, 3 e 3, 3. Onde está um 3? Está aqui, ó, é o X3. Então só o X3, só o X7 e só o X11 são diferentes de zero. Então o X3. Aqui, ó. X3 diferente de zero. X7 diferente de zero. E o X11 diferente de zero. Tá aqui, ó, o número do X11. E a mesma coisa agora para dummy, que aí eu olho só um 4, 2, 4 e 3, 4, que é a mesma coisa aqui. X4, X8 e o X12. Ou seja, 3 zeros, depois 1, 3 zeros, depois 1, 3 zeros, depois 1. Está aqui. Estão aqui listados. Beleza? Avançamos? Com alguma dúvida? Então, montado o problema de programação linear, agora é uma minimização com todas essas condições. Ele vai fazer a inversão aqui por conta do simplex e eu vou para a solução direta. Pois não. Uhum. Sim. Está. De nada. Então, continuando aqui, ó, olha o que ele fala. Existe alguma solução possível para o problema, para a equação e para a fase 2 para calcular. E aí aqui ele diz, ó, existem valores infinitos de x1, x2 até x12. O que significa isso? Que existem diversas maneiras de combinar o número de bicicletas saindo do Rio de São Paulo e BH e atender as demandas de Recife, Salvador e Manaus e de dummy, considerando um custo mínimo. E o custo mínimo aqui é 110 mil. Então, esta minha solução não é única que está sendo apresentada aqui, mas uma delas, possível, que deu o custo mínimo, é essa. Saindo de Rio de Janeiro, indo para Recife, 500. Saindo do Rio de Janeiro, indo para Salvador, 1.500 bicicletas. Nenhuma saindo do Rio indo para Manaus, nenhuma saindo do Rio indo para Dami, nenhuma saindo de São Paulo e indo para Recife, 500 saindo de São Paulo e indo para Salvador, 1.000 saindo de São Paulo e indo para Manaus, 1.500 todas as dummy a mais, lembra que eu tenho 1.500 de dummy, todas as de excesso vão de São Paulo para ela, para centro de consumo dummy, o centro fantasma que eu criei. Então não pode ter mais nenhum lugar com dummy. Veja que aqui o X4 deu 0, do Rio para dummy, X8 deu 1.500 e a próxima também tem que dar 0, que é para dummy, que seria o X12, que está aqui, ó. X12, número de bicicletas de BH para dummy. Está dando 0, perfeito. E o X9, que é o número de bicicletas de BH para Recife, são 1.500. E Recife tem aqui 500 e aqui 1.500, que me dão ao todo 2.000 bicicletas demandadas por Recife. Veja que 2.000 de Salvador, onde aqui eu tenho bicicletas do Rio para Salvador, sendo 1.500, e depois aqui também de São Paulo para Salvador apenas. 1.500 mais 500 também dão 2.000 de demanda, não tem mais nenhum para Salvador. E as 1.000 de Manaus já foram demandadas aqui. Beleza, pessoal?
Ok, agora eu vou mostrar para vocês como é que se monta um mesmo problema de programação linear. Eu sei que alguns de vocês não têm Excel, mas só para vocês verem como é que eu posso montar dentro do Excel esse mesmo problema de uma outra maneira, para não ficar toda essa listagem aqui, tá? Para ficar todas essas informações. Então a gente vai montar uma planilha de custo de transporte dessa LCR. E aí eu monto da seguinte maneira. Vou fazer uma tabelinha aqui. Centro consumidor. E vou colocar as cidades que são centro consumidor aqui. Recife, Salvador, Manaus e a minha fantasminha camarada. Dumi. Ok? E as minhas fábricas, vou colocar aqui embaixo. Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. E aí, o que eu vou colocar aqui no meio? Vou colocar os custos de transporte do Rio de Janeiro a São Paulo, do Rio de Janeiro a Recife, do Rio de Janeiro, não lembro mais. Deixa eu só dividir a tela aqui. Eu tenho que descompartilhar aqui um minutinho só, pessoal. Oh, que chatice. Pronto. Só para visualizar e não ficar transportando uma tela para outra. Então, do Rio de Janeiro para Recife é 25, do Rio para Salvador 20, do Rio para Manaus 20, 30. E do Rio para Dami 0. Aqui 30, 25, 25, 0. E aqui 20, 15, 23 e 0. Acompanharam essa coluna aqui, né? Que está em vermelhinho aqui que a gente criou. Custo de transporte 0, demanda de 1.500, a demanda fantasma para somar aqui e ter a mesma quantidade da capacidade. Mas os custos para qualquer cidade em Pratama é 0. E aí, vamos montar aqui as quantidades. Então, fazendo aqui uma correspondência, aproveitar os recursos aqui de copiar e colar, e aí fazer uma outra tabelinha. Só que agora aqui eu vou ter as minhas variáveis que não entraram aqui. Então aqui vai ser a minha x11, a minha x12, a minha x13, a minha x14. x21, 22, 23, 24 estão sendo listadas aqui. Ou seja, aqui vai ser a minha variável, ou quanto vai ter de transporte de um lugar para o outro.
Então veja que eu tenho que fazer o que para montar a minha função objetivo? O meu custo de Rio de Janeiro para Recife está aqui. Então vai ser 25 vezes esta quantidade aqui, ou seja, esse valor dessa célula, mais 20 vezes o valor dessa célula, mais 30 vezes o valor dessa célula, mais 0 vezes o valor dessa célula. Eu poderia colocar todas essas outras linhas aqui ao lado, mas eu ficaria com uma linha tão extensa quanto aquela que a gente viu no PHP Simplex. E a ideia é mostrar para vocês uma outra forma compacta de também fazer. E aqui então, vamos colocar a demanda. E a demanda de cada uma das cidades. 2.000 para Recife, 2.000 para Salvador, 1.000 para Manaus, 1.500 para Dani. E aqui a capacidade ou a oferta, né? Então veja que aqui eu tenho 2.000. Só diminuir aqui para vocês visualizarem. 2.000 para o Rio de Janeiro. 3.000 bicicletas fabricadas em São Paulo e 1.500 em BH. Por que eu deixei esse espaço aqui? Porque aqui eu vou montar as minhas desigualdades do lado esquerdo. Aqui eu vou montar as minhas restrições. Essas restrições aqui de oferta. Esse lado, que vai ser igual a essas quantidades que já estão postas aqui, quando eu montar no Solver. E a mesma coisa aqui. Eu vou montar as minhas restrições de demanda, que são essas daqui, igual a demanda de cada um dos lugares que eu tenho. Então, por isso que eu deixei esse espaço aqui. Tá? Então, aqui, essa é a demanda, e aqui eu vou ter o quanto foi entregue dessa minha demanda. Obviamente que vai bater, né, com essas quantidades. Então, como é que eu vou montar? Faltou só o custo total aqui, que é o que eu quero minimizar. Então, veja que a gente estava montando nos modelos que eu apresentei para vocês aqui dentro do Excel, com o custo aqui em cima, mas nada me impede de fazer o custo em qualquer célula que eu quiser. Então, aqui, o meu custo é toda a minha função objetivo. Eu quero minimizar ela. Ou seja, 25 vezes x1 mais 20 vezes x1, 2, e assim por diante. Então, como é que eu vou fazer aqui? O meu Excel está em inglês porque no Mac, só para mostrar para vocês a fórmulazinha que vai aparecer, estou justificando isso. No Mac, o Solver só funciona quando eu estou com a língua em inglês. Tá? Então, para não ficar fazendo igual a este vezes este mais este vezes este e assim por diante, eu vou usar recursos que eu já conheço do Excel, que é o somar produto. Então, aqui igual a sum product, ou somar produto em português, de que? Desta região aqui, ó. E aí eu coloco um ponto e vírgula, porque aí eu faço matriz a matriz. Então, o que ele está fazendo quando eu pego e faço esta configuração aqui? Só para mostrar para vocês. Vou circular e vou mostrar. Então, ele está pegando, quando eu montei esses dois, e veja que tem que ser uma matriz quadrada, cada uma tem o seu correspondente. Então, ele pega o primeiro elemento desse primeiro intervalo e multiplica pelo primeiro elemento do segundo intervalo. E aí soma com o segundo elemento do primeiro intervalo vezes o segundo elemento do segundo intervalo. E assim por diante. Ou seja, é a mesma operação que eu estou fazendo lá. Esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, e assim por diante. Só que usando uma função que o Excel já tem programado nele. Em português eu já escrevo aqui embaixo, tá?
Então aqui eu tenho uma função somar produto que já fez a montagem da minha função objetivo. Em português, como eu disse, é somar produto. Abre parênteses, arrasta, e aí vocês têm essa função. Tá bom? Vai ficar gravado para quem tiver Excel e quiser testar depois, pode fazer, que vai dar certo. Tá? Então veja que eu montei aqui a minha função objetivo, essa daqui, e eu tenho que montar as minhas restrições. Então aqui, ó, eu vou montar x11 mais x12 mais x13 mais x14 e aí eu vou fazer o seguinte, como os coeficientes são iguais a 1, veja que não apareceu em nenhum lugar aqui soma igual a 1. Então só basta somar as minhas variáveis como eu fiz aqui, ó. Então, quem que eu vou fazer aqui? Eu poderia fazer igual ao x11 mais x12 mais x13 mais x14, ou seja, igual a esse, mais esse, mais esse, mais esse, que é onde estão as minhas variáveis do Rio de Janeiro para Recife, para Salvador, para Manaus e para Dani. Então tá pronto aqui assim. Então eu posso deixar essa formulazinha aqui, que é a mesma que fazer assim também, ó. Soma deste intervalo. Em inglês, sum. Mesma coisinha, tá? E aí, se eu copiar abaixo, veja que essa daqui, ele já copiou a mesma formulazinha de cima, só que mudando para célulazinhas de baixo. Tudo bem até aqui, pessoal? Bacana, Valdeci, que legal que tá saindo. Bacana. Agora que eu vi sua mensagem aqui, depois de 20 minutos. Mas que bacana que tava conferindo aí. Legal. Continuando aqui então, olha só. Veja, eu montei as restrições de oferta e agora falta a montagem de demanda. Aqui é bacana porque aí você monta assim, ó. Bom, quais são as variáveis de Recife? Estão aqui, ó. Essas daqui. Eu entrego ou do Rio de Janeiro para Recife, ou de São Paulo para Recife, ou de Belo Horizonte para Recife. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que somar essas três. Então, somar este intervalo. Essas são as minhas três variáveis, x11, x21, x31. E aí a mesma coisa eu posso arrastar para cá. Veja que ele somou aqui x12, x22 e x32, ou ainda de todos os lugares indo para Salvador. Então, arrastando para as outras aqui, eu completo toda a minha montagem, a modelagem do meu problema de programação linear. Observem que as minhas respostas vão sair aqui, ó, as minhas variáveis. Então, aqui eu queria colocar uma borda, mas ele mudou toda a configuração aqui porque está com tela reduzida. Não tem problema, vocês sabem que vai sair aqui onde eu circulei. Então vamos agora montar o meu solver, ou montar o meu problema de programação linear. Então eu venho em dados, e eu venho em solver, e aí ele pergunta, ó, definir objetivo. Onde está a função objetivo? Não está nessa célula aqui, está aqui, ó. Então vou lá e seleciono ela. Está aqui, ó, tiozinho. Está na B19. O que é um problema? É problema do quê? De maximização, minimização? Minimização. Onde estão as variáveis? Quais são as células variáveis? Então vamos lá mostrar para eles. Não vai selecionar os coeficientes, hein? Isso aqui é constante. As variáveis estão aqui. É aqui que vão sair as nossas respostas. É aqui que são x1, x2 e todo mundo.
E as restrições? Veja que eu tenho 3 restrições aqui e 3 aqui, e as condições do outro lado aqui dela, tá bom? Então vamos adicionar as restrições. Então as 3 primeiras. Então olha só. É bacana que no Excel eu posso fazer assim, ó. Não preciso fazer uma a uma. As 3 restrições têm o mesmo sinal de igualdade. Então eu vou colocar da F12 até a F14 igual, respectivamente, a G12 até G14. Então veja que eu adicionei 3 restrições de uma vez só. E venho aqui e adiciono. E eu faço a mesma coisa aqui. As referências aqui igual as referências aqui. Ok, adicionei as 4 restrições de uma vez só. E aí, as células são negativas, então não desseleciona nada aqui, mantém selecionado e coloca simplex. E resolve. Roda, roda, roda. E ele encontrou uma solução. Todas as variáveis e a condição ótima foram satisfeitas. Se a gente montou certinho, ele vai falar isso. E aí veja que eu tenho tudo sendo atendido, não é? Entreguei 2.000 para cá. Veja que foram atendidas todas as minhas restrições. Fabricando 2.000, né, das minhas ofertas. 3.000 e 1.500, ou seja, tudo sendo satisfeito. E aqui, com uma outra solução possível agora. Lembra que eu falei para vocês que esse caso em particular tem infinitas soluções. Então ele atende a mesma minimização, ó. Vejam que deu a mesma coisa que lá no meu problema utilizando o PHP Simplex. 110.000 de solução igual a Z, perdão, aqui, ó. 110.000. Mas foi de 500 bicicletas de São Paulo para Recife, 2.000 de Rio de Janeiro para Salvador, e veja que lá tinha ido um pedaço de Salvador para São Paulo. Aqui, ó, 1.500 de Rio para Salvador e 500 de Salvador para São Paulo. E aqui no meu problema foram 2.000 de Rio de Janeiro para Salvador, 500 de São Paulo para Recife, 1.000 de São Paulo para Manaus, 1.500 de São Paulo para Dami, 1.500 de Belo Horizonte para Recife, que já atendeu aqui nessa soma as 2.000. Aqui direto do Rio de Janeiro para Salvador, 2.000. Aqui de Manaus, de São Paulo para Manaus, já atendeu as 1.000. E as Dami continuam chegando de São Paulo. Mas, independente de como foram distribuídas aqui, como tem múltiplas soluções, o meu problema de minimização é o mesmo. Se eu tivesse um único resultado, uma única solução ótima, independente de usar o Excel assim, ou de utilizar o PHP Simplex, eles chegariam nos mesmos resultados para as variáveis x1 até x12. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aqui? Mais alguém, pessoal? Ok. Então, nós vamos encerrando por aqui, porque já estamos quase na parte final. Não, acho que dá para fazer ainda. A nossa aula vai até 4h10 ou 4h20? Ah, não, vai até as 4h10, né? 4h10, não, então não dá. Porque... Oi, pode sim.
Aqui, na próxima aula, a gente vai fazer o mesmo problema, só que agora sem inserir as variáveis dummy. Esse material já está lá disponível para vocês, tá bom? E vocês podem visualizar. E aí, a próxima aula, a gente vai ver como fazer sem as variáveis dummy e depois montando um problema de rede com nós e com arcos. Cada um tem um tipo de configuração, um tipo de modelagem, são muito parecidos, mas isso pode implicar em algumas condições de restrições, como por exemplo aqui, diferentes, dependendo do que você considera. Mas aí a gente vê na próxima aula, porque senão, se eu começar hoje, a gente não termina até as 4h10.